todos, sou Carla da Insurgência e nesse vídeo nós vamos tratar, ainda que de maneira introdutória, do conceito de reprodução social. Bom, mas afinal o que é reprodução social? Para a gente poder responder essa pergunta, eu penso que precisamos dar uns passos atrás e tentarmos elencar aqui quais foram os elementos determinantes da própria possibilidade de colocação do capitalismo enquanto um sistema hegemônico com tendências mundializantes. E nós temos aí vastas literaturas que vão retomar essa história e que vão nos apontar que a transição foi uma transição profundamente violenta, né? E quando tratamos desta profunda violência, ela engloba desde os processos de cercamentos, expropriações e apropriações das maiorias, desde um processo de guerra às mulheres, né, que se deu pela retirada do seu protagonismo comunitário e do próprio controle e poder sobre seus próprios corpos, e de outro lado, também por meio da colonização, que só foi possível pelo sequestro de pessoas escravizadas da África e pelo um processo profundo de genocídio, etnocídio e escravização das populações indígenas. Então, a combinação desses elementos permite que nós tenhamos uma fixação do capitalismo enquanto forma de produção e reprodução da vida que nos coloca uma imposição mediante a produção de excedentes via assalariamento massivo. E com isso, as maiorias precisam vender sua força de trabalho para poderem, assim, garantirem condições de, por meio da compra, do consumo, reproduzirem suas vidas. Então, a gente tem aí o predomínio de uma sociabilidade baseada na mercantilização das relações sociais. E o que é mais importante, o que a nós aqui é muito caro, é percebermos que essa força de trabalho que vai ser vendida, ela precisa ser produzida. E quem produz a mercadoria, força de trabalho? No capitalismo, não por questões de essência ou de natureza, mas pelas próprias características das relações sociais capitalistas, houve uma delimitação da esfera privada familiar como esfera por excelência da reprodução social. Não que o trabalho de reprodução social, que muitas vezes sequer é considerado trabalho, justamente porque ele não está diretamente no circuito de circulação de mercadorias, ele pode muito bem ser socializado, incorporado pelo Estado ou mesmo mercantilizado, e assim o é quando é do interesse do próprio sistema, mas que foi privatizado e invisibilizado justamente como mecanismo de barateamento e condições de possibilidade da própria compra e venda de força de trabalho. Então, no fim das contas, o trabalho de reprodução social é o trabalho de reprodução da vida, é o trabalho de reprodução da força de trabalho, né? E ele possui muitas dimensões. A gente pode pensar isso desde a reprodução no sentido cotidiano como no sentido geracional, né? A reprodução das gerações, né, dos futuros trabalhadores que irão vender sua força de trabalho no mercado, como também a própria reprodução cotidiana da força de trabalho ativa e aquela que não é ou já foi ativa ou que não poderá ser, como crianças, idosos, pessoas que têm alguma limitação ao trabalho. E essa reprodução é a reprodução da vida no sentido mais profundo do termo, né? É a garantia do alimento, da roupa,
do afeto, do cuidado, todas essas dimensões que permitem que o trabalhador acorde, trabalhe, durma e esteja em condições de vender sua força de trabalho no dia seguinte. Bom, a gente pode dizer de modo sintético que no capitalismo, as dimensões de produção e reprodução social, elas se determinam mutuamente, ainda que sempre sob forte tensão. Então, elas não são apartadas, ainda que na aparência o sejam. E isso significa que quando há estremecimentos em um âmbito, isso se reflete no outro. Sempre que nós temos crises na produção, isso reflete numa sobrecarga do trabalho de reprodução social. E é justamente por isso que a gente diz que no momento de crise estrutural do capital, a gente vive uma crise da reprodução social. Porque no momento em que há precarização das vidas, precarização das relações de trabalho, sucateamento dos serviços públicos de saúde e educação, retirada de direitos, que fazem com que haja uma sobrecarga impossível no âmbito da reprodução social. Essa percepção da centralidade e do caráter mutuamente determinante, ela é fundamental justamente para que possamos perceber, portanto, que a classe trabalhadora ela não se forja apenas no âmbito da produção, mas também da reprodução, e que, portanto, seu espaço de luta não é apenas o espaço do local de trabalho formalmente considerado, né? Mas o âmbito da reprodução social, ele é um âmbito essencial de luta da classe trabalhadora. E por isso que percebermos o funcionamento do sistema desde estas chaves nos permite perceber como as lutas no campo da reprodução são lutas anticapitalistas, né? Profundamente conectadas às lutas no mundo do trabalho e que precisam, portanto, serem mutuamente fortalecidas para um processo de resistência que tem que ser anticolonial, feminista, antirracista, anti-LGBT-fóbico e, portanto, que tenha como consequência prática um feminismo para os 99%. Feminismo é revolução! Feminismo é revolução!